Oi pessoal, bom dia, estamos aqui para mais um Botanicamente Falando e essa semana a gente está tratando de frutos e coisas do tipo. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco e esse é o teu Botanicamente Falando para todos os nossos assinantes. Hoje o nosso tema é sobre uma família super interessante, com estruturas muito complexas, a família Moraceae. A família Moraceae é do grupo das angiospermas, uma Eudicotyledônia, e que é amplamente conhecida do nosso dia a dia por causa do figo, é o figo que a gente usa, uma fruta na alimentação, mas também pelas figueiras ornamentais, que são utilizadas na arborização urbana e também no paisagismo, como por exemplo as figueiras que têm raízes grampiformes, raízes que se prendem no muro. Isso é muito comum, que algumas pessoas chamam de era, mas também de figueiras trepadeiras, que ocupam muros e formam como um muro vivo. Além desses elementos, a gente tem outros elementos importantes da família Moraceae, como a jaqueira, a jaca que a gente usa como fruto na alimentação, tanto como fruta in natura, fresca, também como compotas e para a produção de carne de jaca, muito utilizada pelos veganos e vegetarianos. A carne de jaca é preparada a partir da jaca, o fruto da jaca verde, que sofre um preparo específico que é chamado de carne de jaca, utilizado na alimentação. Outra planta da família Moraceae é a fruta-pão. A fruta-pão, que também é muito utilizada aqui no Nordeste, como a jaca foram trazidas do continente asiático pelos portugueses, é muito utilizada devido ao elevado teor de carboidrato, ou seja, que dá aquela sensação de saciedade quando você come. Eu adoro fruta-pão, recomendo muito o uso de fruta-pão, purê de fruta-pão é delicioso e recomendo. Bem, a família Moraceae, então, tem diversas características interessantes, entre elas a grande quantidade de látex, que é uma estrutura viscosa, pegajosa, de uma coloração branco-leitosa. A gente já fez um vídeo algumas semanas atrás sobre látex. É o mesmo tipo, a mesma substância que tem, por exemplo, na seringueira que faz a borracha, só que a seringueira é da família Euphorbiaceae. O látex das Moraceae, o látex também está presente nas espécies da família Moraceae, o que prova que o látex ele ocorre em famílias diversas e não é uma característica que relacione as famílias filogeneticamente. Mas é uma boa característica para reconhecer a família Moraceae, assim como outras famílias que possuem látex. Outra característica importante e valiosa para a gente reconhecer a família Moraceae, trouxe aqui um ramo dessa que chama de figueira trepadeira ou era, que aqui é muito utilizada no paisagismo para cobrir muros, porque ela cresce muito rapidamente e cobre completamente o muro. Então eu trouxe esse exemplo para mostrar que uma das características que a gente tem nas Moraceae é que as folhas elas são alternas, então ocorrem em posições diferentes. Então uma folha alterna, a gente tem aqui um eixo e sai uma folha em cada posição, uma folha aqui em cima e uma folha aqui embaixo. Então quando a gente tem folhas saindo em posições diferentes no ramo, a gente chama de folhas alternas. Além disso, tem algumas características como as estípulas e uma gema apical, que são características muito importantes que os botânicos usam para reconhecer os representantes da família Moraceae em campo. Ou seja, a gema apical com as folhas alternas e o látex são características juntas que fazem com que a gente facilmente reconheça como a família Moraceae. Aqui atrás eu tenho um representante de ficus, o gênero ficus é o maior gênero da família Moraceae e é uma figueira ornamental utilizada
em paisagismo, e aqui no caso é uma figueira para área de sombra, ela pode ficar dentro de casa. A gente inclusive colocou uns dias ela na janela para pegar sol, achando que ela estava um pouco triste, quando na verdade nós acabamos por queimar as folhas dessa nossa figueira linda e maravilhosa, que já deu folhas imensas. A folha tem mais de 20 centímetros de comprimento, uma lindeza e muito legal para ter em casa, porque não precisa de sol e ela suporta bem a sombra. A gente escolheu esse tema da família Moraça, porque a família Moraça, que é o figo que a gente come, aquela estrutura do figo que a gente come, é um conjunto de uma inflorescência que se transformou numa infrutescência. Acredite ou não, o figo que a gente come e chama de fruto é um conjunto de microfrutos que se desenvolveram em um receptáculo que se expandiu. Aqui a gente tem um exemplo de um figo, não do figo que a gente come, o figo que é plantado dessa figueira que eu mostrei. Repare aqui como tem vários nascendo. Na verdade, essa estrutura aqui toda, isso a gente chama de sicônio. Sicônio com S. Sicônio, então, é uma estrutura que é uma inflorescência. Aqui dentro tem várias microflores masculinas e femininas. E depois que essas flores são fecundadas, elas se transformam em pequenos frutos, e esses frutos unidos a uma infrutescência vai ter essa estrutura que a gente chama, e a gente usa e se alimenta, dos figos. Quando você abre o figo, aquela estrutura toda colorida, com umas pequenas bolinhas, ali dentro, na verdade, são os diferentes frutos que se desenvolveram dentro dessa infrutescência. Que o receptáculo se desenvolve, se estrutura, que vai dar aquele aspecto do que a gente se alimenta no figo. Essa estrutura eu abri aqui, eu fiz um corte. Aqui então eu fiz um corte longitudinal. Repare a posição. Aqui, essa boquinha é a abertura do figo. Por aqui que ocorre a polinização. A polinização dos sicônios, ela é efetivada por vespas. Diversos artigos relatam a polinização por vespas das flores no sicônio. Sicônio com S. E aqui dentro eu fiz um corte longitudinal, diferente de um corte transversal, longitudinal e transversal. E aqui a gente tem um exemplo das diversas flores que estão no interior do sicônio, como a gente pode ver aqui. As diversas flores, isso é a característica de uma inflorescência que se desenvolve em uma infrutescência. E os sicônios são exclusivos da família Moraça, especificamente desse gênero aí que a gente tem, por exemplo, o figo. Eu gostaria de chamar a atenção também com relação às moraças e essa estrutura tão complexa, é que as moraças elas têm essas estruturas reprodutivas muito complexas, como a gente vê, por exemplo, na jaqueira, o fruto da jaca, ou da fruta-pão, por exemplo, que são estruturas reprodutivas muito complexas. O nome, inclusive, sicônio, ele vem do nome original para os figos em grego. Os figos em grego recebem esse nome, que é de origem grega, e por causa disso passou a ser chamada essa estrutura como sicônio. Então é importante ressaltar na família Moraça, que é uma angiosperma do grupo das Eudicotiledôneas, a importância das vespas na polinização dessa estrutura, que é a inflorescência e se transforma numa infrutescência, chamado de, quase caiu da minha mão, tá vivo, sicônio, e que essa família se caracteriza pela presença de grande quantidade de látex branco leitoso, as folhas alternas e essas gemas apicais protegidas por estípulas. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo sobre as moráceas, que são os figos, exemplos figos, e até o nosso próximo vídeo juntos aí para descomplicar um pouco a botânica e fazer com que ela seja disseminada e mais pessoas entendam o que a botânica representa e o quão importantes são os elementos vegetais no nosso dia a dia nos diferentes aspectos. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.